Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao Por Detrás da Cozinha. Se você não é inscrito, essa é a hora de se inscrever. Às vezes eu falo no final, às vezes eu falo no meio, que é para te pegar de surpresa, tá? Esse é seu canal de entretenimento da cozinha industrial. Aqui você vai ver muito debate, muito bate-papo. Tiago, tem até uma coisa que eu já quero jogar logo de cara, que o cara perguntou assim para mim, pô, você conhece de todos esses assuntos que você conversa com os caras? Eu falei, pô, claro que não, né? Ele falou, e se o cara estiver mentindo? Cara, e me pegou isso. Então, ó, se eu estiver mentindo alguma coisa, se alguma coisa que dita for incorreta, que a gente não vai errar de propósito, deixa nos comentários, que a gente vai sempre atrás da verdade para multiplicar esses conhecimentos que a gente adquire aqui e fora no mundo da cozinha. Meu nome é Rafael Guarnieri. Meu nome é Thiago Novaes. E o nosso papo hoje é o papo de gás. Soltei até a musiquinha lá, olha o gás! Essa foi para chamar um pouco a atenção, né? E para isso, uma presença ilustre. Já veio até com a camisa da Hoffel, Engenharia e Serviços. Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado, Rafa. Obrigado, Thiagão. Cara, que prazer estar aqui. Obrigado a todos que estiveram nos assistindo. E faz tempo, né, que a gente está para se conhecer. Eu e o Rafa, a gente se fala há muito tempo, tem uma grande admiração. E hoje foi o dia de estarmos aqui juntos, falando sobre esse papo de gás. Vambora. Só gravando os caras, velho. Os caras, tipo, você chama, fala, vamos tomar uma água, né? Vamos tomar alguma coisa, o cara não vem agora. Vamos gravar um podcast. O cara apareceu. Que isso. É literalmente o dia a dia, né? Lidar com esse trabalho, com essa rotina. Cara, não é fácil, você sabe muito bem disso, né? Estendendo tudo isso no âmbito familiar, no âmbito profissional. Então a gente vai se adaptando. Levou um tempo pra gente chegar até aqui, mas que bom. Obrigado mais uma vez pelo convite e espero contribuir com todos. Cara, a gente começa normalmente, a gente vai falar muito de gás, falar da Hoffel, mas eu queria entender primeiro quem é o Rodrigo. Queria apresentar o Rodrigo para essa galera que está assistindo, nos ouvindo. Como é que o Rodrigo veio parar nesse mundo de cozinha industrial? Você consegue se lembrar, né? Vamos dizer assim? Muito bem, consigo sim. É um grande prazer falar sobre isso, porque trouxe um impacto, né, na minha vida no atual momento. Então, o Rodrigo, ele surge hoje como engenheiro, eletricista, especialista em petróleo e gás, que sou, mas eu surgi ali do Senai. Eu sou aquele cara que os pais mencionou e falou, vai lá e faz Senai, que vai dar certo e tal. Então, uma família muito humilde, morando na periferia de Guarulhos, e eu segui, somos 3 irmãos, e eu ouvi o que meu pai estava falando e fui fazer Senai. Cara, isso transformou a minha vida. Porque, como vocês bem sabem, no Senai você não vai ficar andando com a bombetinha para trás, você não vai ficar andando de bermuda, você vai virar um homem, né? Isso impactou muito a minha vida até que eu acessasse e começasse a trabalhar na Macon, uma das empresas que tem, né, grande renome no mercado. 4 anos de uma trajetória muito boa, um conhecimento na prática daquilo que hoje a gente vê, o que chega na ponta para o cliente. No segundo momento eu saí, já estava na engenharia, fui querer novos ares ali, né? Então fui para a Continental, passei pela indústria automotiva. Num segundo momento também fui ser gestor público, fui gestor na prefeitura de Guarulhos, como gestor público na área de engenharia também. Mas o que me cativava era servir e atender as pessoas. E aí, num determinado momento, a gente ali com a estrutura da Hoffel montada, não, vamos para a área de engenharia, e tudo era cozinha, cara, tudo era cozinha. Você olhava para um lado, era cozinha, a infra da cozinha, isso da... Falei, Du, até então o Du já tinha acessado, né, esse mercado, e eu aceitei, cara, trabalhar e servir a manutenção e instalação de cozinhas industriais. Então, o Rodrigo se tornou um engenheiro a serviço do cliente do food service. E, cara, isso foi fantástico, assim, pra mim. Porque no primeiro momento eu era um pouco travado com esse tema. Eu não queria ficar focado só em cozinha. Eu queria energia, queria várias coisas. Mas eu entendi que o Rodrigo em si, ele era um cara que estava pronto para servir com conhecimento técnico e também com a questão comercial, que é um fruto da família. Então foi aonde eu engatei e falei, não, beleza, eu vou me tornar um cara voltado para o food service, eu vou me tornar um especialista dessa área.
E foi isso, cara. Foi um pouco do que me fez me tornar um engenheiro especialista em petróleo e gás. E o fruto veio da parte de cozinha industrial, não tem como negar, não tem como correr disso, fica no sangue. Você vai sair da cozinha industrial e esse negócio vai te chamando. Tanto que hoje a esposa trabalha até no mesmo segmento, eu não sei se é tanta vibe disso que contaminou, sabe? Então os amigos, os negócios são voltados para o food service. Então é algo que hoje eu tenho muito prazer em visitar clientes, em apoiar os clientes e resolver o problema no food service. É isso. Caraca, me deu uma... Toma aqui um saco de informação Sei. sobre toda a coisa, que eu tenho que destrinchar. Então, quando você sai da Aços Macon, até um abraço pro pessoal da Aços Macon, né? Veio já o Gabriel. Gabriel. Legal, grande Gabriel. Um abraço. Você sai da Aços Macon e vai transitar em alguns outros mercados. Automotivo. Você não sai da Macon e monta a Hoffel. Não. Eu fui... Quando eu saí da Aços Macon, a minha ideia era o conhecimento de engenharia. Aquele momento que a gente está ali no quarto, quinto semestre e precisa expandir o conhecimento. Então, a busca foi por conhecimento. Então, minha ideia foi... Eu vou abrir mão de um cargo técnico ali dentro, no primeiro momento na Aços Macon, para um estágio. Eu vou em busca de um estágio, velho. Eu quero conhecimento. Então eu topei o desafio, fui para Continental, indústria automotiva. Um grande abraço a todos da Continental. Fez muito crescimento da minha carreira, porque a partir daquele momento eu passei a desenvolver um conhecimento de análise de relatório, um conhecimento de desenvolver relatórios. Dei muito trabalho para a galera até chegar naquele nível, né, um pouco médio ou avançado, e eu entendi que ali tinha um algo mais, que não era simplesmente fazer. Hoje a gente sabe, através das nossas plataformas, através do feedback do cliente, ele quer saber como foi feito. Então não adianta você só fazer. Se você não mostrar como foi feito... E, cara, isso surgiu para mim no estágio. Até então, na Aços Macon era uma operação, né? Então, buscar o conhecimento me ajudou a se desenvolver em várias coisas que hoje eu utilizo, cara. E aí você citou o nome, o Du. O Du já estava na cozinha. Quem é o Du aqui? Apresenta também. Vamos ele que lá. não veio aqui, mas... Aí você falou, o Du já estava nesse meio de cozinha, e aí você querendo como... Rodrigo e puxar para a parte Sim. mais de petróleo e energia, ou energia e gás, alguma coisa do tipo, ele meio que, tem um food aqui, foi isso? Quem é o Du? Vamos lá, então, um abraço, meu parceiro, meu irmão, meu amigo, demais, é um grande irmão. O Eduardo é o meu sócio, responsável, o Edu sempre foi aquele cara da operação, sempre soube resolver aquele problema ali. Mão na massa, né? A mão na massa, mas o cara também que pensa como resolver, né? Não, as pessoas no desespero procuravam o Edu para como resolver, né? Então o Edu sempre trouxe esse cunho da solução do problema, beleza? Então um cara analítico ali, ele pensava na solução do problema. O Eduardo, então, é o meu sócio, o responsável pela operação da Hoffel. E a gente se conheceu na Aços Macon, cada um foi para um segmento, eu fui para a área automotiva, o Eduardo foi para a área da construção civil. O Edu chegou a coordenar na construção civil cerca de 180 a 200 pessoas como gestão operacional, né? Ele era o supervisor, gerente operacional e ele coordenava essas obras. Então, num determinado momento, coordenar 4, 5 pessoas era muito tranquilo pro Edu, que para mim não era. Eu era o cara ali em pensar do negócio, mas para operacionalizar aquilo, era com o Edu. Então, o Edu, a gente se juntou, foi até engraçado, você quis saber um detalhe aí, né, do como se juntar, como a Hoffel nasce, então, né, é bem nesse ponto. Final do ano de 2000, ali, meados de 23 para 24, tá acabando o estágio do Rodrigo na Continental, vai fazer uma aprovação da vaga na Alemanha, eu vou continuar, fui aprovado, legal. Não conseguiram aprovar a tempo essa vaga, eu descubro que eu vou ser pai. Então, a Giovana, minha filha linda, querida, um abraço pra você, meu amor. Eu descubro que a Gigi tá a caminho. E aí eu não podia ficar parado. Vamos fazer alguma coisa. Vamos montar aqui uma empresa e vamos partir pro negócio. A princípio, quem montou a Hoffel comigo foi o Bruno. Um grande abraço também, meu irmão, Brunão. O Bruno montou a Hoffel comigo e falou, vamos pra cima, irmão. Pegamos R$1.000, montamos um CNPJ, viramos pros amigos e falou, ó, tá aqui. Ajuda a gente aí.
Aí, cara, só o pessoal da faculdade, velho. Aí, um outro do lado virou assim e falou: você vai prestar serviço mesmo? Eu falei, vou. Falou, então tenho 3 obras pra você. 3 centros de processamento de dados da NET. Ah, tá. Então a Hoffel nasce para qual serviço logo de cara? Infra. Infra de... Passar cabeamento, passar dados, passar elétrica. Então, infra. Tá. Fazer tubulação e infra. O Bruno ficou durante um período, a gente finalizou essas 3 obras. Uma obra em Betim, outra em Governador Valadares e outra em Vila Velha. Sua esposa grávida. Minha esposa grávida. E aí, meu amor, Natália, muito obrigado por toda essa fase, sem sombra de dúvidas, né? Que desafio. Então, saía da Continental, cara, na sexta-feira, pegava o carro, eu e o Brunão, rodava 1000 km, chegava em Governador Valadares, trabalhava até domingo, voltava e entrava na Continental. E ninguém sabia de nada. Até então, a vida precisava continuar rodando, uma dupla jornada. Pois é. Num determinado momento, o Bruno falou, Rodrigo, isso não é pra mim não, meu irmão. Você tá maluco. Acho que não é pra ninguém, tá, Rodrigo? Pois Só pra diga-se de passagem, não é pra ninguém isso daí. Não, Mas... crianças não façam isso em casa. Rafa, mas, cara, hoje é um fato. Sem o esforço, não há resultado, cara. E sem essa loucura, não teria essa empresa hoje, né? Então, hoje eu me orgulho muito. Poderia ser uma história muito pior, né? A gente está contando. Mas ela surgiu e aí conseguiram aprovar a vaga da Alemanha na Continental do Brasil. Eu voltei para a Continental e fiquei tocando os dois durante uns 2 anos. E aí, quando o Bruno saiu, o Edu falou, eu assumo. Eu chamei o Edu, ele falou, eu assumo. Beleza, ótimo. Cara, dali em diante, juntou o Rodrigo, que veio da fábrica ali, parte de instalações elétricas dentro da Asus Macon, projeto McDonald's, projeto do Outback, dezenas de projetos que eu participei, inclusive fazendo isométrico, desenvolvendo tudo. O pessoal falou, velho, então vocês dois juntos. Faz muito sentido vocês continuar com assistência. Ó, vocês querem se tornar assistência e tal. Falei, eita, Edu, de novo, cara. Esse negócio aí a gente já tinha corrido, né? Cada um foi para um lado. E aí? Não, vamos aí, cara. Vamos aí que eu já vi algumas empresas, ó, faz assim, assado. Começamos. Começamos com um colaborador. Ele era tudo, cara. Ele era o almoxerifado, o estoque, o técnico, e era tudo dentro de um ninho branco, meu irmão. Era aquele ninho valia milhões, porque se o ninho fosse roubado, acabou, roubou o sonho, roubou a empresa inteira. E aí foi, cara, e tudo era entregue com muita excelência, assim, muita vontade, e o conhecimento, né, velho? Sem sombra de dúvida, eu acho que a base é isso, é o conhecimento, é a informação. E a gente pôde fazer algumas entregas e começar a expandir isso. E foi crescendo, Saí da Continental, fui para a Prefeitura de Guarulhos como assessor, fazer uma gestão municipal e tocando a dupla jornada ainda. Num determinado momento eu falei, chega, cara, a Hoffel tá estruturada, a Hoffel tá me chamando, eu preciso ir para a Hoffel. E aí eu, 100% do tempo, larguei em 2019. Só então eu larguei as dupla jornada e caí 100% nisso, e assim, já era algo que já estava totalmente construído, já estava funcionando. No final de 19 nós tínhamos assinado com 2 grandes players do mercado, e eu estava pronto e estruturado para aquilo. E aí veio a pandemia, né? E aí... Você falou, então foi 2013, 2014 que começou? Sim, começou em 14, a Hoffel surge em 14. E aí você vai fazendo dupla jornada até 2019. Até 19, cara. Em 2019, você pega 2 players grandes do segmento de gás. De gás, um player do segmento de infraestrutura de gás, outro player do nosso segmento de food service. Você sai da parte da prefeitura e vai de cabeça para a Hoffel. De cabeça na questão comercial. E aí vem a pandemia. E aí vem a pandemia, cara. Sabe aquele final do ano que tá todo mundo brindando, falando assim, chegou a hora! 2020, né, que a gente achou que ia ser cara, o ano né, que todo mundo falou, 2020 vai ser o ano. E foi, cara, porque a pandemia é muito engraçado. Enquanto alguns choram, outros vêm de violência. Sim. Então isso aconteceu conosco também. Enquanto o mercado de food service fechou e a gente deixou de fazer mais ou menos no ano umas 120 instalações, Rafa. 120, era para começar o ano vendido. E isso era muito difícil. Era o sonho, né? E o sonho havia sido construído.
E naquele determinado momento da pandemia, ali, março, abril, nós recebemos a triste notícia que nós não teríamos operações, enfim, tudo fechado, mas nós tivemos esse contrato, que um dos players é a Comgás, na onde nós tivemos um grande suporte tanto de planejamento estratégico da empresa, porque ela se tornou um serviço essencial. As pessoas precisavam estar em casa assistida de um banho quente, de um sistema de gás para consumir o fogão, enfim, Sim. N coisas, onde nós não tínhamos rodízio, nós não tínhamos restrição de... Então o trânsito tava mais tranquilo, né? Tava muito tranquilo, mas e você virar pro seu colaborador e falar para ele, não é para ficar em casa, é para ir trabalhar. É algo muito ruim, cara, porque as pessoas estavam sendo postas ao risco, né, naquele primeiro momento, sem saber a situação. Enfim, conseguimos fazer uma grande virada de chave. A primeira grande obra da Hoffel junto a esse projeto foi transformar o Hotel Grande Senac em Campos do Jordão, que consumia em torno de 22 mil metros cúbicos mês do gás GLP para gás natural. Isso foi muito bacana. Foi possível alocar a nossa equipe inteira, que naquele momento eram 7, 8 pessoas, em Campos do Jordão, e passar ali 3, 4 meses controlando apenas aquela operação. Então, meio à pandemia, também veio aí o nosso lenço naquela operação, em tocar tudo aquilo. Grandes pessoas confiaram em nós. Lembro aqui o gerente na época da operação, Denis Falcon, um abraço. É um cara que apostou ali na Hoffel e falou, que vai dar certo. E foi incrível, cara, porque era uma infraestrutura de um hotel, uma infraestrutura de um colégio gastronômico, que é o Senac em Campos do Jordão, de alto padrão, tudo da Electrolux, aquilo diferenciado, uma cozinha muito bacana, com pizzaria, com sistema de aquecimento, muita coisa para virar do GLP para o GN. Então foi algo que ali a gente consolidou e mostrou que sabia atuar com aquilo, né? A gente conseguiu resolver aquela questão. Bom, nessa virada de chave que aconteceu, foi posto credibilidade pelo trabalho entregue, nós crescemos cerca de mais de 500%. Posso te dizer que nós saímos de um time de 8 colaboradores e chegamos até 70 colaboradores em 2021. Focados nessa parte de gás. Gás, cara. O gás foi assim... Porque que é 90%, que eu quero que a né? pessoa que tá assistindo, que não é do nosso segmento, entenda. O que é esse segmento do gás que a gente tá falando? Então, a sua empresa, ela faz o quê? Então, desde a tubulação do gás lá do relógio da rua, instala o relógio, a tubulação que entra até em casa, liga os equipamentos nessa tubulação. Como é que é o trabalho? Legal, chegamos, eu acho que até no ponto comum do nosso bate-papo, né? Olha o gás aí, então. Então, esse ponto, galera, a infraestrutura de gás já transforma a Europa, vai transformar o Brasil também, pode ter certeza. Hoje, o trabalho da Hoffel, ele é um trabalho que ele começa na parte de engenharia do estudo, para você saber se no seu endereço é permitido ou tem a tubulação de infraestrutura de gás natural enterrada na rua, e a gente faz esse estudo para mostrar a viabilidade, né, do diâmetro da tubulação que você vai utilizar se for um gás natural, qual o diâmetro da tubulação se for no GLP, fazer essa infra que pode ser feita em PEX, em cobre, em aço, até em PAD, né, que são um material mais robusto, que é o que passa na rua. Então, após a implantação, a gente conecta os equipamentos, testa e entrega a chave rodando para você, Rafa. Esse é o nosso papel, cara. Tá. Então, a parte do food casou porque era o né? final da linha do trabalho de vocês. Exatamente, era mais ou menos isso? A gente... Desculpa, Rafa, mas é isso. A gente entrava no cliente quando ele falava assim, o que eu faço com o gás? E agora? Putz, eu comprei os equipamentos do meu parceiro aqui, tá tudo certo, vai chegar minha chapa, meu broiler, e o que eu faço? Como é que faz a infra de gás? E aí, o nosso trabalho começou um passo atrás. A gente virando ali para alguns players do mercado falando assim, então, posso te ajudar a calcular e quem sabe reduzir o custo dessa implantação da sua infraestrutura de gás? O cara falava, agora, pelo amor de Deus, não sabia nem como eu ia resolver isso aqui. São duas coisas, ajuda e redução de custo. Quem não quer, né? Qualquer empresário que vai falar, não quero. Não tem como negar, né, Tiagão? Lógico. E isso foi bacana, porque primeiro que você pega o processo na ponta.
Então a gente começou a entrar inclusive quando a gente acho que quando a gente se conheceu, a 3Rs, foi na época de alguns projetos com Madeiro, alguns players aí, tinha em comum. Pode ser. Foi. E nessa fase eu entrava nesse player no começo do projeto. Então eles falavam assim, ó, vão ter 5 lojas. Ah, legal, quais são os endereços? Vamos fazer o estudo e tal, e aí nesse estudo já havia o que poderia ser gás GLP, eles já tinham um time de engenharia, de inteligência por trás, que eles viam a viabilidade de custo, entre outras coisas, né, pelo metro cúbico ou pelo quilo, e eles mandavam para nós. Só que aí a gente já seguia com os custos de instalação, mas também tinha oportunidade da instalação da loja. Mas aí, graças a Deus, já estavam sendo bem assistidos, a 3R já estava lá. Sim. E a gente não precisava, exato, não precisava entrar nesse mérito, e aí sempre houve, né, até agradeço, Rafa, sempre houve uma transparência, uma fidelidade, uma parceria muito bacana, e a gente seguia junto implementando aí essa operação. Então, a ROF ela veio exatamente para ajudar o cliente que tem essa dúvida de infraestrutura, de instalação e manutenção, né, na infra de gás, do food service, e a gente começa no gás, mas a gente entrega a chave na sua mão, rodando 100%. E é legal, assim, um ponto que ele tocou, que hoje em dia esse lado da concorrência, acho que não precisa, é um mercado que, o pouco que a gente conhece, né, é um mercado que tem muito a ser explorado ainda. Então, acho que se você dá a mão para o seu parceiro, por mais que você tenha o seu CNPJ e o seu parceiro outro, que seja, mas dá as mãos no sentido de, pô, vai lá no seu cliente, eu tô aqui no meu, e ter essa transparência hoje é muito legal. E eu não sei se todo mundo tem isso. Eu acho que seria mais saudável ainda para todos, sabe? No sentido de quem ganha é o cliente. Claro que você vai ganhar também, mas sobretudo o cliente que vai sair feliz nessa história. Pegando esse ponto do gás, seu conhecimento, você acha que São Paulo tem muito a ser explorado ainda com relação à parte de gás? Eu me refiro até a essa parte de residências, que eu vejo que está muito em alta, né? A pessoa está saindo muito do GLP, indo pro gás natural, e as que não estão ainda nesse método é porque ainda não chegou lá, né? É que nem a fibra ótica, né? Exato. Você vai fazer lá, tipo, coloca o seu CEP aqui para ver se a fibra tá chega perto. Aí, tá perto. Seu conhecimento que você tem hoje, você acha que tem muito a ser explorado ainda ou já é um mercado que está um pouco saturado, digamos assim? Tiagão, o que eu posso falar, assim, até pelo que eu conheço, né, no mercado estadual. São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o estado mais bem desenvolvido de infraestrutura de gás do Brasil. Tá? Isso notório, assim. Todos que estão conectados nesse mercado vai fidelizar isso. É claro, nós temos hoje empresas em todo o país expandindo e melhorando, usando a cultura da base que saiu daqui de São Paulo, que é a Comgás, a Ultragás, esses players, né, que estão se multiplicando em outras operações do Brasil. Mas se tratando de São Paulo, e aí são alguns mercados, tá, Tiagão? Até para responder essa pergunta, ela quando cai para cá, né, a gente tem que desmembrar isso, porque tem o residencial, comercial e o industrial, né? Claro, hoje a gente lidar com a parte comercial. É o player, o cliente que ele sem o gás é muito difícil ele operar. Quando você chega em um local que o cara fala, eu não tenho gás, é tudo elétrico, queima as resistências. Aí o cara começa a dar umas dores, né? Porque ele não tem opção. E é muito ruim as pessoas viver refém daquilo. Então hoje o comércio ele está bem desenvolvido na questão de infraestrutura de gás. Mas tem mudanças acontecendo, ok? Novos modelos de equipamento, mais performance, explorar aquilo que já existe. Tá. Tá bom? O residencial não. O residencial vem com essa linha. Não são todos os bairros que são assistidos por uma infraestrutura de gás. Como eu disse, eu fui nascido e criado no Jardim São João, em Guarulhos, na periferia, não tinha gás natural. Sem sombra de dúvidas. A única opção era o botijão e ponto. Cara, hoje quando a pessoa tem essa questão do gás natural como opção, primeiro que gera uma concorrência. Se gera concorrência, você tem a questão do preço, né? Porque você tem a procura e oferta ali melhor. Já é algo muito bacana. E depois tem algumas questões de características de segurança.
quando a gente trata do residencial verticalizado, os prédios, a gente está falando que nós não teremos numa torre de 200 apartamentos, 200 botijões dentro dessa torre. A gente está falando que a gente tem uma tubulação passando, de repente, por shaft, por cada final de shaft, e interligando em cada medidor, com um sistema de válvula que vai trazer uma segurança para cada unidade. Mudou o jogo. Sim. Então isso não é, Rodrigo, mas você está defendendo o sistema de gás natural e falando do GLP? Não. Isso é uma característica que já veio por questão de norma. Então nós temos hoje já aprovado pelo Corpo de Bombeiro, na hora de você fazer uma inspeção do AVCB, que você não pode ter o botijão numa verticalização. Você pode ter, desde que esse botijão esteja afastado do edifício, com uma metragem de segurança, num abrigo, com um portão, beleza. Se o prédio não permite essa característica, você não vai ter um sistema de GLP ali. Você vai ser obrigado, nesse caso, a seguir com gás natural. Então depende muito da tipologia, Sim. do tempo que aquele condomínio foi construído. Então, para cada caso, um caso. Por isso que precisa iniciar tudo com o estudo. Precisa iniciar com a análise do lugar, da tipologia e o que o cliente final deseja. Isso foi de truck, hein? Então. Ele já jogou logo. Eu ia jogar uma pedrada. O Thiago já deu uma. Sabe aquela pedrinha que bate só na. Eu ia atacar um paralelepípedo, que eu já ia falar. Tá, mas eu entendi o que você falou, legal. Entendi todo o desenho de como nasceu o Rodrigo nesse segmento, a Hoffel. E aí a gente caiu no tema em comum mesmo, o gás. E aí você começou com o gás natural e o gás GLP. Então, para quem está assistindo a gente, está tentando entender, o GLP vai ser aquele gás de botijão. Exatamente. Ou aquele lá que a gente tem em casa de 13 quilos, ou aquele 45, que é o mais compridinho, né? Que a gente vê em alguns lugares. Ou aquele P90, que vou parar por aí, porque 190, é já um pouco já mais industrialzão. Chamado de bobtail e tal, ele é abastecido por um caminhão. E o gás natural, ele vem de uma central única, que é a Comgás. Hoje em São Paulo, a concessionária que tem, então ela detém o poder de distribuição, assim como é a energia elétrica, o gás natural ele é uma concessão de uso dessa rede. Lá atrás, então, a Comgás era uma empresa privada, né? Eu não me recordo o nome, mas essa infraestrutura ela era do governo. Então houve uma privatização depois, né? Então, perdão, ela era estatal e aí houve a privatização. Com essa privatização, a Comgás passa a administrar essa malha, tendo que expandir pela Arcesp, que tem um plano de governo atrás disso, que é, dentro dessa concessão, você precisa crescer X quilômetros de rede e distribuir isso. Exato, aí que entra o nosso papel, auxiliar nessa distribuição e fazer a ligação desse cliente até essa rede, seguindo todas as normas e os procedimentos que eles têm desse segmento. Tá? Então, hoje, quem for adquirir o gás natural, vai ser da Comgás. Vai ser da Comgás. E aí em breve terá mudanças, hein? Aí você vai ter um spoiler. Eu vou desmembrando e vou tentando trazer para uma linguagem mais simplificada para a gente alcançar a maior quantidade de pessoas. Então, ou a pessoa tem um botijão, ou ela tem o gás natural, que é uma rede da Comgás. Encanado, né? O que todo mundo fala, encanado. Né? É o gás encanado ou é o gás botijão? Faz tempo que eu não escuto isso. E aí tem empresas que são prestadoras da Comgás, no caso a Hoffel, que foi esse contrato que você falou que pegou esse player aí que foi te desenvolvendo, Exatamente. Faz a ligação da casa ou do comércio ou da indústria com essa rede. Exato. Até aí tudo certo, entendi. Tudo certo. Mas aí você fala, então por norma, por segurança, o gás natural em prédios, eu já vou começar com uma pedrada. Tá bom. Quem é mais seguro, gás natural ou gás GLP? Esquece. E não vem saboar dizendo, mas com todos os órgãos, todas as coisas preparadas. Não. Eu quero dizer assim. A opinião do Rodrigo. A opinião do Rodrigo, que é o nosso especialista no momento. Tô aqui com o meu restaurante. Vou colocar um ou outro. Tenho como escolher. Restaurante ou residência? Mudou a pergunta. Vamos lá. Mudou. Mudou, hein? Já mudou a resposta. Não, então tá bom, vamos Cada caso um caso. Vamos pro restaurante primeiro. Vamos pro restaurante. Rafa, pelo que a gente já percebe-se do nosso segmento,
Vocês que estão nos assistindo, proprietários de restaurantes, bares, hotéis, sabem que um dos piores fatores da operação é controlar o custo fixo, tá? Então, quando a gente fala de um sistema de gás, no primeiro momento, a melhor questão a ser definida é o custo fixo que você vai ter com aquilo, com aquela molécula. Você precisa entender e ter isso claro. Você está definindo a molécula de energia que vai alimentar os seus equipamentos. O que difere ela, num primeiro momento, se você tem espaço num restaurante? É o custo. Porque você precisa controlar custo. Por quê? Veja só. Se você tiver ali espaço para construir um abrigo, como eu mencionei, seguro, em ter um P190, um P45 lá, armazenado num local distante da edificação, com toda a sua infra, com proteção mecânica, seguindo as normas, você pode instalar o GLP tranquilamente. Não tem problema nenhum. Agora, você não pode deixar, pela vigilância, porque até você não tiraria seu AVCB, um botijão. Não façam isso. Você que tenta buscar uma solução para esse caso, porque você está expondo sua operação em risco, tá? Então, se você, nesse momento de definir, tem espaço, tem condições, você analisa custo. Ele tá ensaboando. Não, tá é sério, ensaboando. porque veja só, Rafa, você falou pra mim que é restaurante. Sim. Depois eu tenho outra resposta. Mas se é restaurante, a questão é custo, cara. Porque quando você tá inaugurando, você tá na emoção, velho. Mas Eu você quero quer dizer deixar que tudo bonito. o GLP é mais barato? Não. Por que é o custo? Porque você vai ter que brigar e negociar esse custo no start, nessa definição. Sabe por quê? Você vai assinar um contrato de 3 a 5 anos de fornecimento. E aí, Rafa? Indiferente se é com botijão ou com... Você vai assinar um contrato. Eu não sei os prazos hoje de cada contrato, de cada segmento, mas você vai assinar um contrato, né? A gente estava aqui nos bastidores falando de algumas questões contratuais. Cara, se você vai assinar um contrato, o que você precisa é ter uma previsibilidade do seu negócio. É imaginar, putz, eu vou garantir isso aqui de custo, tal, eu sei quanto vai ser durante X tempo, porque vai encaixar na operação. Beleza, tá bom? Essa é a parte operacional. Você tá me perguntando a parte de engenharia, correto? Você falou que eu tava ensaboando, então vamos para a parte de engenharia. Na parte de engenharia não vai mudar a sua visão quanto normas. Porque as pessoas querem fazer aquilo que elas desejam numa sua infraestrutura bonitinha. Eu vou pintar de preto. Gente, a tubulação de gás é amarela. Por norma, né? Por Não norma. tem como fugir Não disso. tem, você não pode pintar de preto. E já um gancho. Ela pode ser dentro da parede hoje? Pode. Tá. Tá bom? Uma parede de alvenaria ou de drywall? Drywall. Drywall, ela precisa ter ventilação. A ventilação é embaixo ou em cima? Depende. Eu ela acho. é gás GLP ou gás Pô, natural? você tá querendo montar alguma coisa? Tá Não, é que vai Tá dando... saindo. Vai que dando uma insights, e eu hamburgueria, acredito, vai que- e tá dando insights que eu ainda vou pra campo. Tá. E tem muito cliente Sim. que eu não preciso dizer nem o nome, Tá. nem qual que é o Sim, caso, claro. que vai se identificar com as perguntas que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo as perguntas, Sim. então, como se o meu cliente que tá lá em operação tá com... A dúvida do cliente, né? A Na dú- verdade, ele não tá com essa dúvida. Mas pra porque ter um insight, né? pra Você ele fala ter assim, essa sacada. Olha só, sua tubulação de gás tá dentro de uma parede de drywall sem ventilação, tá, gente? Pode, Rodrigo? Não pode, porque se caso haja um vazamento de gás, vai ter um acúmulo de moléculas de gás naquele local, porque ele é vazado, a parte interna, primeira faísca, acabou. Tá? Então, são normas, cara. Hoje a gente tem todas as estações, tem todos os procedimentos, e aí você fez uma menção, Rafa, eu vou até pontuar, hoje a Hoffel, ela tem uma certificação do Abrinstall, que é um regulamentador de boas práticas do segmento de infraestrutura, e o Abrinstall seguiu toda a base de normas da Comgás para isso. Então, a Comgás, ela recomenda e indica as empresas homologadas pelo Abrinstall, né, a fazer o procedimento de manutenção, de instalação, de assistência. É aí que chega o profissional qualificado, seguindo as normas para executar isso. Tá? É nesse formato. Aí eu tirei do foco e ainda volto com a pergunta. Vamos voltar. Quem é mais seguro? O gás natural ou o GLP? Você estava já no departamento de engenharia, que a galera quer fazer o que quer com
botar Legal. o ponto aqui e tal. Você falou que tem que Sim. ser amarelo, eu te cortei. Legal, legal. Não, é muito importante. Os detalhes ajudam. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É aí que Tá. a tubulação, a infraestrutura vai ficar perfeita e vai ser aceita ali por um engenheiro que vai fazer o seu laudo, a sua RT. Então, continuando. Uma vez que o cara tem espaço, então definiu tudo isso, ele pode opinar por um ou por outro. Ambos têm como seguir os procedimentos e deixar um ambiente seguro. Tá? Essa é a sua pergunta. O ambiente final para o operador, o cozinheiro, está ali na ponta operando ali sua fritadeira, seu broiler, tá tranquilo. Tem uma válvula de bloqueio no ponto de consumo, tem um flexível com 1,20 m perante norma de cobre, não de água. Não é qualquer flexível que se usa. Então o cara seguiu norma, Rafa. Porque eu entendo que você quer trazer a questão da pressão. Vamos desmistificar a questão da pressão de consumo, que é hoje a diferença entre o gás GLP e o gás natural. Vamos entrar nesse ponto. Então, hoje o botijão, ele sai, a pressão que sai o gás de um botijão P45 está em torno de 2 a 3 quilos de pressão. Tá? A pressão de consumo de uma fritadeira, ela é 0,002 desses 3 que saiu. Cara, olha a redução, veio para 280 milímetros de coluna d'água. Então, galera, o que sai lá do botijão e o que chega na ponta no flexível, a gente está falando numa pressão totalmente diferente. Tá? Então, você pode distribuir dentro da sua área de operação uma pressão segura. Tá? Para aquele ambiente, porque é um ambiente comercial. Você pode trabalhar dentro desse ambiente com até 750 milímetros de coluna d'água, de forma segura e tranquila, porque você vai ter uma válvula de bloqueio, pode ter uma chamada shutoff, seria assim, se sai muito gás do nada, ela já trava. Meu irmão, que indifere ser GLP ou ser gás natural se não vai ficar vazando gás naquele ambiente, Rafa? Então hoje, a gente vê muitos problemas foram as pessoas que, por alguma ideia dela, ou até mesmo por custo num primeiro momento, viu, Rafa? Implementou de qualquer jeito a sua infraestrutura, ela não fez questão de continuar buscando uma melhoria, uma revisão, seguindo os procedimentos. Então, como ela acabou não seguindo isso, ela está exposta ao risco. Porque ela não tem uma válvula com shutoff, ela não tem um flexível de cobre, ela tem um flexível que ela comprou no tiozinho da esquina. Não façam isso, gente. O tiozinho tem um flexível barato? Tem, mas ele é aplicável para água. Era um flexível. Nada a ver. Tem nada a ver. E a gente chega em diversos locais, o Rafa tá aí para contra a prova disso, e a instalação tá totalmente fora de norma. Tá? Rodrigo, Então, uma dúvida, até para o pessoal que tem um estabelecimento comercial, que seja flexível. A gente sabe que a duração, a garantia é de 5 anos, é isso? Corrija se eu estiver errado. tá. A gente tem aí, então, algumas normas, né? Então, a 15.526, se eu não estiver enganado, e tem a 13, eu também não me recordo o número agora, final. Ambas as normas vão falar por boas práticas você fazer a substituição do flexível. Por quê? Passou-se ali dentro. Vamos lá. Você vai ter alguns equipamentos, vai sair no Inmetro já com data de validade. Alguns equipamentos, então, e procedimentos que o Inmetro entendeu, ele já sai com essa data de validade. Outros, por boas práticas, por saber que ele desgasta, que ele vai vazar, ele põe um prazo de recomendação na norma para você fazer a substituição. E sim, é de 5 anos. Tá? Antigamente, algumas recomendações chegavam a fazer até de 2 anos. Eles não estão fazendo mais essa recomendação. Então, nós temos uma recomendação de troca de até 5 anos para reguladores, flexível, entre alguns itens, tá? Que é muito importante. Por quê? Nós estamos falando de um fluido passando dentro daquele flexível e sem contar o vai e vem do equipamento. Dobra. Ele não vai durar. Mas, quer dizer, em alguns casos pode durar. Mas aí, sabe, entre a dúvida, troca.
porque você está expondo a sua operação, independente se é gás GLP ou gás natural, Rafa. Porque a gente está falando sobre uma molécula de combustível, né? Em determinado volume se torna explosiva, porque uma pequena faísca ali, com um acúmulo vai haver, né, um fato, uma explosão, mas que no primeiro momento, se você seguir os procedimentos e as normas, você consegue lidar com isso. É algo muito benéfico. Hoje nós temos vários estudos já e alguns players confirmando e trazendo maior parte da sua operação comercial para o consumo de gás, como, por exemplo, ar-condicionado a gás. Vocês já viram? Não, Eu não. isso é novo. Pois é. Nós temos alguns players, como Coco Bambu, Outback, já fazendo alguns testes, utilizando equipamentos da LG, entre outras marcas. E eles funcionam basicamente com a conversão do carro de combustível para gás natural. É o mesmo sistema onde você vai trabalhar a parte de água gelada, startando um equipamento no combustível e virando ele para o gás natural. O equipamento vai ser funcionar, o motor dele ao gás natural. Ou gás GLP, que seja, mas a gás, tá? Então, eles estão, até onde eu tenho conhecimento, as operações estão sendo testadas no gás natural, algumas delas, e tem validado uma boa economia. Então, assim, é algo muito bacana, é algo que já vem surgindo para que, num segundo momento, você deixe de armazenar 1.000 litros de combustível dentro de um hospital com 100 pacientes, expondo aquele belo tanque de combustível ali, você possa ter um gerador a gás natural e acabou a energia, o gás entra, conecta o gerador e o consumo passa a acontecer naquele momento. Sem armazenamento de combustível, porque o que a gente sabe é que se você obtiver um grande estoque de combustível, a queima vai ser muito grande. Não quer dizer que vai pegar fogo, não é isso. É que se pegar fogo, você tem muito combustível para queimar. Então é esse o ponto. O ponto é prevenção. O ponto não é que aquilo tá lá e vai explodir. Não é assim que funciona, gente. Mas se vazar e pegar fogo, vai ficar queimando muita lenha para queimar, certo? Eu coloquei... Eu vou ficar jogando várias tranquilo, coisas só vambora. pra não ouvir você falar. Você tá aqui pra falar hoje. Então, beleza, já não temos o vilão e nem um bonzinho. E agora, mais sai uma bem pergunta. nessa aí, né? Eu tenho uma, viu, Rafa? Não vou deixar na Calma manga, aí. viu? Eu tenho duas aqui na manga, mas eu vou começar pela mais simples. Vambora. Qual é o gás mais barato? Ou seja, em condições todas favoráveis, eu estou começando minha cozinha do zero, eu tenho minha casa para montar, mas eu também tenho a tubulação passando na rua, que agora você já me treinou, eu vou fazer a pergunta muito mais específica, não vem correr não. Já tá tudo pintadinho de amarelo, tal, mas agora eu quero o gás mais barato. São as mesmas máquinas, já estão as máquinas na cozinha e eu tenho a opção. Gás GLP ou gás natural? Qual o gás mais barato? Rafa, quem vai definir isso é a sua região, a concessionária que você está negociando, e não tem como você afirmar num primeiro momento, porque depende do seu volume. Você está contratando 100 metros cúbicos ou você está contratando 1 milhão de metros cúbicos? Ou quilos? Então, o seu volume vai definir, se nós entrarmos hoje aqui online em alguns players para fazer essa avaliação, ele vai estar definido no volume. Quanto mais você consumir, mais barato você paga. Procure oferta, ok? É assim que é definido o metro cúbico ou o quilo. Rafa, não tem como ser muito preciso com isso, porque depende da operação do cliente. E detalhe, vou mais além. Ele está montando esse comércio. É uma baita distribuição de delivery, ele tem uma industrialização lá dentro das etapas do processo dele. Ele não é mais um comércio, ele é uma indústria. Pode ter certeza que o metro cúbico ou o quilo dele é mais barato. Então o KNAI do cliente influencia na definição se ele é um comércio, se ele é uma indústria, se ele é um CPF, que aí vai ser uma residência. Ele vai entrar para o CPF, ele já não é mais uma empresa. O metro cúbico é diferente de novo. Então você tem a lista dos mais caros até como ficar mais barato.
Mas vai depender do seu volume e o perfil do seu negócio, para você definir qual dos dois vai ficar mais barato. Rodrigo, desculpa te cortar. E apartamento? Tem alguns que tem uma estrutura antiga e que ainda se utiliza ali do botijão dentro da residência. Nesses casos, está obrigatório fazer toda a alteração para entrar com gás encanado. E nesse caso pode ser encanado tanto o GLP como o botijão lá embaixo. Quanto encanado. O cara já aprendeu já. E aí, já emendando, essa negociação, quando o cara está construindo um apartamento lá, um prédio, essa negociação quem faz é a engenharia para entender qual que é o melhor cenário ali para aquele apartamento. Porque às vezes o cara acabou de comprar um AP e ele fica, pô, eu não sei que gás que é esse, e compra botijão e nem se dá conta que ele é o gás encanado natural. E aí fica nessa briga, mas... Compra até errado, né, Thiagão? Ele compra o aquecedor de passagem que muitos hoje fornecem, né, na infraestrutura do condomínio. Você já vem a oportunidade de você instalar o aquecedor para tomar um banho com uma ducha, bacana, legal, só que ele não sabe qual tipo de gás ele compra, se ele compra um aquecedor em GLP ou em gás natural. Vamos lá. Então nesse momento a gente passa a falar sobre uma edificação pronta, com 40 anos, ali Avenida Paulista, Angélica, Bela Vista, só apartamento de 30 anos para frente. Primeiro momento, a infraestrutura vai apresentar as falhas. Então nós vamos ter os clientes ligando, falando, com gás veio até o meu condomínio, fechou o meu gás, porque falou que está vazando na prumada. A prumada seria esse caminho até a unidade. Legal. Você vai precisar refazer sua prumada completa, né? Vários clientes nos ligam, hoje a Rofill faz esse trabalho, então a gente vai iniciar um trabalho, Thiagão, de rapel para fazer a parte externa do prédio, tá? É um chamado cadeirinha, esse cara faz uma operação descendo, 27, 30 metros de altura. Galera, quem faz isso ama, parabenizo todos, é uma operação que, assim, a pessoa precisa gostar muito daquilo. Meus parabéns a quem atua nessa área, fantástico, porque o risco, né, cara, mas ele sabe lidar com aquilo, né, então a pessoa vem fixando a tubulação toda na fachada do prédio, depois fazendo um percurso e um caminho até o abrigo, com hoje uma tubulação muito utilizada nesse sistema é o multicamadas, que é um PEX, né, o chamado PEX, é um material mais flexível, eles são para quem não conhece. Aquele que é tipo de engate, como se fosse um engate rápido. Um engate, só que assim, ele é crimpado com um alicate específico e é um material muito seguro, tá? Inclusive falar sobre isso. É um material que hoje já é homologado por diversas empresas o uso. Então a gente precisa refazer essa tubulação de forma externa para que aí sim a gente possa conectar esse cliente. Tá bom, Rodrigo, mas isso se é um caso. E o condomínio num todo, quando ele está com os botijões dentro dos apartamentos ainda, porque ele não fez uma revisão. Thiagão, o que eu posso te dizer é que poucos casos, se é que tem aí, a gente tem negociado muito poucos casos que ainda tem o botijão em grande volume. Em grandes condomínios em São Paulo, eles já foram migrados, já foram convertidos com essa tubulação indo para a parte externa, nesse mesmo formato que eu acabei de explicar. Você precisa literalmente retirar, esquece o botijão, você vai refazer toda a infra externa. Por sinal, fica bonito, tá? Não fiquem preocupados aí, vocês estão com a cara muito engraçada, velho. Tá que negócio ridículo que ficou. Eu já vi. Vou falar bem leigamente, desce um monte de caninho prumada. Assim, gente. Fala. Prumada. Ele vem com os papos de shaft, prumada. Meu, desce um monte de caninho assim, gente, na parede, e o prédio da frente da minha janela, ele pintou esses caninhos da mesma cor do prédio. Eu não sei se pode. Então, na área externa, em altura, em visibilidades, até onde também tem esse conhecimento aí, pode, tá? E aí ele pintou e aí fica meio que...
falar que é bonita. Nossa, que Esteticamente coisa fica mais linda. Nossa, quero Diferenciado, fazer, né? quero fazer lá na minha casa. Mas eu acredito que pro que há necessidade... Pra solução, né? Vamos lá. Tiagão e Rafa, se pudesse ser via Wi-Fi, com certeza já seria. Ninguém transportaria gás por tubo. Ficar instalando tubo à torta e à direita, ninguém faria isso. Mas ainda não é possível. Então precisa se colocar essas tubulações no melhor custo-benefício, que é no multicamada na parte externa. Porque você imagina você quebrar todo o shaft do prédio, sair embutindo... Não faz sentido, né, Inviabiliza gente? o custo, Inviabiliza, esquece. Sim. tá? Então, essa é a solução. Sim, o Corpo de Bombeiro tem as suas devidas recomendações para que não tenha mais o botijão dentro da cozinha, em si, numa área externa. E caso você tenha essa área externa, você mantém os botijões, então, numa central, numa bateria de GLP e faz também a mesma passagem da tubulação, interligando esses apartamentos a essa central de botijões que fica na parte externa. Tão seguro quanto. E ele falou, não dá pra ser por Wi-Fi, e o Wi-Fi já me puxa a elétrica, e agora eu tenho que comparar a elétrica com o gás. Era essa. Era pô. essa. Ah, acertaram. Essa essa daí era- não tem como faltar, né? Porque você Agora, já pega... agora pronto, agora já não são mais as duas moléculas, né, Rafa? Fala, agora eu te pego, né? vai ter que alguma ele vai ter que soltar. Até pelo avanço da tecnologia, né? Eficiência energética e tal. Complemento. Cara, não, mas é exatamente esse tema, porque eu vejo muitos apartamentos hoje, antigamente, isso é uma visão de leigo, tá? Tá bom. Então a gente chegava em alguns apartamentos, tava lá aquele forno grande, né, embaixo assim, um fogão cooktop, aquelas bocas já vinha meio que da própria construtora, Sim, às sim. vezes. E eu vejo hoje nos apartamentos mais modernos, fogões de indução. Ou seja, já retirando essa parte de gás. E aí fica aqui, eu falei, não, isso aqui eu vou ter que levar pro podcast, eu tenho que cutucar alguém, eu não posso ficar com isso daí sozinho. Eu não vou morrer com essa Eu dúvida. não vou ficar com isso aqui. Hoje, temos vários players aí de cozinha industrial em prédios que, ao meu ver, eram lajes corporativas que não tem gás. Tá bom. E temos vários apartamentos vindo com essa parte de modernidade, já tudo conectado à indústria 4.0, a Alexa, a tudo que há de mais moderno, com coisas Perdão. mais elétricas e eletrônicas. Legal. Agora vai ter que ter um vilão. Vai ter que ter. Não, vai depender da pergunta que você vai fazer. Porque eu já... elétrico ou equipamento a gás? Qual que dá mais trabalho, qual que dá mais Qual problema? Qual cenário? Qual depende, cenário? né? Eu já falei pra você que cada caso é um caso, mas continua aí, vai. Você falou Então, do prédio. qual que dá? Então vamos pegar assim, Vamos vamos pegar pegar. uma laje corporativa. Laje corporativa não, porque mas ele vai ter lá forno combinado Rational, ele vai ter os fogões lavadora de louça não teria como, ele vai ter que ser elétrico mesmo, até Não, Vai ser a gás. pô. negativo. não, mas não é tão comum. Não é tão. Não é tipo assim sim. uma coisa que ele ponderaria, Tá não é bom. tão comum. Beleza. Mas fogão, ele vai ter Fogão. lá um fogão, ou elétrico a gás, e também vai ter banho-maria. Vou pegar esses três preços: forno, fogão e banho-maria. Pro comércio, né? Já. Para um uma comércio. operação. Qual que vai dar mais problema e mais custo? O elétrico ou a gás? Então vamos lá. Como eu falei pra você, a primeira definição era a molécula, da gente saber qual o preço que ele vai pagar. Porque nós tivemos uma tendência ao uso da elétrica. E o pessoal fala, não, dá pra trazer pra elétrica. Principalmente para as grandes operações. Nós tivemos um mercado livre de energia elétrica. Então nós tivemos vários players podendo comprar energia na fonte com 1 kWh muito mais barato para aquele grupo deles, aquele grupo econômico, aquele CNPJ, enfim, ele conseguia pagar mais barato no kWh. Então o cara, óbvio, definia e falava, uma indústria que ia ter uma cozinha dentro dessa indústria, ele falou, opa, peraí, eu tô comprando kWh mais barato para a operação da indústria, eu já vou montar a cozinha toda voltado para elétrica. Obrigado. Então, nessa condição, quando o cara já estava no mercado livre de energia, ele muitas das vezes ele optava sim, principalmente pelo custo-benefício, pelo elétrico. Mas quando um comércio, maioria na avenida, que já tinha uma interligação, o cara não tinha nenhum espaço de estacionamento direito, às vezes, na frente do comércio,
ele tem uma facilidade na interligação elétrica, a gás, ele vai e deveria opinar, dependendo da sua negociação mais uma vez, pelo gás. Sim, ele vai pagar mais barato porque ele é pequeno, Rafa. Então a gente está falando que o cara que compra muito e tem acesso ao mercado livre de energia, ele tem o custo do quilowatt-hora mais barato. Então ele vai definir pelo elétrico. O cara que está num pequeno comércio na rua, ele não vai ter acesso a esse mercado livre de energia. Ele vai precisar ali, com uma negociação um pouco mais fácil, contratar o gás. Beleza? Quanto à manutenção. Cara, a manutenção do elétrico. E indo para as máquinas também da manutenção e os problemas das Tá máquinas. bom, também, eu ia fazer esse caminho aí porque a gente convive com isso, certo? Então, uma vez que o cara definiu ali na infraestrutura da indústria os quadros certinho, com DR, tudo lindo no elétrico, a galera lavando tudo aquilo no final do dia da operação. Quem diz que funciona, não funciona, cai o DR. Gente, DR é uma benção. então é uma benção, porque senão a galera ia morrer. Então, a real é essa. Então, assim, a manutenção disso, se o cara não tem um manutencista na operação dele, se torna difícil ele gerenciar o número de chamados e a quantidade de erros dessa operação. Porque eles não protegeram a tomada, na hora da construtora instalar, eles não instalaram com uma proteção, aquela tomada molha, o equipamento entre... Enfim, né? Vocês que têm a operação do food service sabem muito bem do que nós estamos falando aqui quando se trata de equipamentos elétricos dentro de uma cozinha industrial, onde essas tomadas não têm uma proteção ou não teve um planejamento para isso, ok? A manutenção elétrica, tranquilo, cara. Resistência, você encontra em tudo quanto é lugar. Equipamento elétrico hoje não é um problema para o Brasil, pelo contrário, nós temos referência, nós temos a WEG, cara. A WEG é mundialmente conhecida, a gente tem que se orgulhar disso. Então, a elétrica tá tranquilo, beleza? E aí quando a gente vai pro forno combinado a gás, aí a galera fala, eu tenho um consumo de gás top, eu negociei uma molécula barato, só que a manutenção chegou numa manutenção mais cara, tá? Então, vamos se falar aqui, trazer, são alguns itens que você tem um pouco mais de problema, né? Você tem ali um eletrodo, você precisa fazer um módulo, uma calibração, né? Então, você tem alguns itens que você precisa se preocupar um pouco mais, sem contar essa calibração, porque ele tem um consumo de ar e combustível para queimar. Você precisa estar regulando ele para ter a queima certa. Se não houver essa regulagem, você está tendo desperdício da queima. Num forno combinado, por exemplo. E quando você for fazer a manutenção, você vai ver que a manutenção é de 15% a 20% mais cara no gás, tá? Então, equipamentos a gás, sim, tem um custo um pouquinho maior na manutenção, mas você tem esse benefício, muitas das vezes, de negociar, dependendo do seu tamanho, tá? Você negociar 1 metro cúbico ou 1 quilo muito mais barato, tá? Você pode conseguir isso se você não tiver um mercado livre de energia. Se você tiver um mercado livre, isso empata muito. Só que é aí que vem que a gente vai surgir, eis que vai surgir no Brasil a competitividade de novo, porque vai vir o mercado livre do gás. Esses dias, não sei de onde que eu tava vendo, algum vídeo no Instagram e tal, e eu vi que a ITW lançou já uma fritadeira a gás. Você chegou a ver a Ecomax? Elétrica. Elétrica. Eu fiquei falei, Na meu... Fispal do ano passado já tava. Já estava. Não, e eu fui ver agora. Desconectou de vez o segmento. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, qual que é a ideia, né, comercialmente falando? Porque você tem a Vulca dispensa comentário, cara. E aí ela é a gás. Aí você tá entrando com uma que é elétrica e tem todo... Eu acho que os donos de restaurante, enfim, eles estão meio que traumatizados. A impressão que eu tenho é que eles estão traumatizados com a parte elétrica, porque por uma questão de consumo, uma questão de dar problema da elétrica. Desarmar DR, o cara não planeja a DR infra. é uma loucura. Tudo bem, para a pessoa que está operando,
faz sentido você ter ali, não somente por isso, né? Por uma questão de norma, de segurança, tem que ter e tal. Mas o cara que vai fazer manutenção, cara, eu mesmo já tomei pau, porque o DR tá desarmando. Aí você vai, cara, até você achar que, tipo, é uma coisinha mínima que tá com fuga, meu, tem um monte de gente no pé da sua orelha, pô, preciso usar a máquina e tal, que não sei o quê. Então, assim... Era só um fiozinho, né? Era só um fiozinho. Só um terminal. Falar, puta merda, por que eu não vi isso aqui antes? Então a sensação que eu tenho é que o pessoal tá meio que traumatizado. E aí eu fiquei nessa, tipo... Por quê? Por quê? Olhando pro lado comercial, porque hoje a VUCA a gente sabe que ela não precisa de marketing nenhum envolvido. Não vou generalizar, né? Mas é algo que já se vende, assim. Você não precisa. Hoje o sonho de qualquer dono de hamburgueria que seja, ele vai falar assim, ó, tem 3 fritadeiras que tem no mercado, eu vou incluir aqui uma Vulcan, sabe? Legal. Aí o pessoal da ITW veio e está trazendo essa elétrica. Eu fiquei meio tipo... Você tem alguma opinião sobre isso? Primeiramente, agradecer, né? Falar numa marca aqui incrível, agradecer a Dani, o Ismael, todo o time, ITW, grande parceiro nosso, ITW, Robert e Vulcan ali. E eu acredito que é por opção do mercado mesmo. Por você ter naquele momento, é uma opinião do Rodrigo, tá? Por visão de mercado. Você tem alguns players fornecendo elétrica a gás. E aí você chega no cliente e fala, e aí? O que você deseja? E aí o cara fala, desde que sejam Vulcan, qualquer uma das duas. Só que aí o cara não tinha essa opção. O cara não tinha porque... Só se for a gás, tá? Não, mas se for elétrica, não vou comprar com você, eu vou precisar mudar esse layout aqui, eu vou precisar comprar uma outra marca. Pô... não acredito. O cara fica chateado, né? Meu sonho de hamburgueria era toda da Vulcan. Né? Eu queria tudo. Não, agora eu tenho uma Ecomax. Ecomax igual a lava-louça? Vambora. Você é louco. Pode descer 2, por favor. Então o cara muda um pouco a opinião, né, de como convencer o cliente a continuar com a marca. Tá? Eu acho que é uma boa estratégia para seguir com a marca. Mas assim... Na cozinha industrial, mais uma vez eu reforço. Cara, o mercado livre do gás vai vir aí. A gente vai abrir, então, mais uma etapa de concorrência para que o gás seja difundido no Brasil. Porque São Paulo é grande com isso. Mas e os outros lugares? Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Porto Alegre. Tem muito lugar a ser explorado e que vende muito equipamento de cozinha, velho. Então, assim, não precisa ser, né, só a gás. Podemos ter opção, até porque não são todos os lugares que o gás é competitivo. Quando a gente vai falar em algumas regiões, Teresina, Manaus, algumas regiões assim, cara, a gente não vai começar a falar em gás GLP ou gás natural ou elétrico. Não. Vai ter uma opção, no máximo 2. Vai ter elétrica e vai ter um botijão ali. Ainda não chegou a infra de gás, né? A gente sabe que o Brasil tem um déficit com infraestrutura em vários segmentos, tá? E no gás não vai ser diferente. Mas, olhando para essa questão no mercado, Thiagão, eu acho que vai muito nessa linha, tá? Encerrando um pouco o tema aqui, vai muito nessa linha de dar uma opção para o cliente poder seguir com a marca, tá? Eu acho que, minha opinião, é um pouco disso. Não é nem qualidade, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que... Não, a gente dispensa comentários aí. É mais tipo... Mas é uma visão que eu chutaria qualquer coisa menos essa... Cara, quando é bom de vendas, o cara tá ambientado com a coisa, ele já sabe, né? Porque eu chutaria na parte de sair da mesmice. Hoje eu olho os equipamentos, e eu posso falar nome de marcas aqui, porque eu não tenho nada preso com ninguém. Você olha uma Vulcan, você olha uma Zahaf, você olha que é uma fritadeira que a Day Home trouxe, você olha uma Skinsen, todas com... Frigo Pro, Macon, Sufisa, todas com peças da Robert Shaw, que, diga-se por sinal, tem alguns boatos que vem surgindo faz um tempo, de que não sai, que a do México também vai fechar. Então eu acho que eu lá dentro da fábrica, olhando tudo isso, e eu não sei, eu não lembro de bate-pronto a ITW da onde é a origem.
Americana. Americana. Vamos supor que ela que ela tenha um mercado legal na Europa, que Tem. sofreu tudo aquilo com o gás da Rússia e tal, tudo aqueles precalços. O cara olha e fala, peraí, cara, eu chutaria mais ou menos nessa linha, sabe? Tá. Deixa eu já vir com... Porque sabemos Mas, que o primeiro... mas nos Estados Unidos já tem as duas opções, né? Ah, É que você não tinha no mercado nacional aqui no Brasil, você não tinha essa opção e você acaba trazendo pro... A gente acabou de ter a NRA em Chicago, não pude, mas espero que a gente esteja presente na próxima edição para ver exatamente sobre isso e falar com essa propriedade, que lá fora já tem. Não trouxe ainda por quê? Não tinha necessidade. E aí vem, beleza, vem a mudança, Sim. mas vem também a opção cliente. O cliente final precisa sentir essa questão aí. eu acho que o que você falou da opção é o principal, porque a 3R Cozinhas trabalha muito com contrato, e a maioria dos nossos contratos são lajes corporativas. E quase nenhum tem gás, cara. Quase nenhum tem gás. Então, tipo... O que eu ia responder pra você, desculpa te cortar, Rafa, mas na laje corporativa a questão é a ventilação, tá? Então você ia trazer pra mim que... Por que não tem gás na laje corporativa? Ele já tá até respondendo as perguntas que eu não... Eu acho que não tô... E olha que eu não crio pauta, gente, tipo... E mais uma vez, você que é o próximo convidado e tal, que pergunta vamos fazer um briefing, vamos fazer a pauta. Gente, não tem pauta, a gente é um bate-papo, a gente não é especialista, eu não sou longe de ser jornalista, eu não sei nada não sei nem falar direito, então aqui é... Mas o cara responder as perguntas que eu não fiz era uma coisa que eu não esperava. Não, mas é bom, vou até tocar nesse Mas é legal, assunto, porque é a nossa realidade, né? E aqui fica meu comentário. Vocês estavam falando das máquinas, tanto elétrica quanto a gás. Eu deixaria exatamente mais ou menos na linha que você estava falando. Então, pro dono de comércio aí, eu teria um forno Ration elétrico, eu teria um fogão, uma chapa e uma fritadeira a gás. Tá bom. E eu teria salamandra e banho-maria elétrico. Essa seria a minha linha. E mesmo o banho-maria dando pau na resistência, abrindo, aí ele dá aquela... Entra água dentro da resistência, desarma o DR. Enfim, mesmo assim eu teria. É engraçado, né, Rafa, que o cliente liga pra nós e fala assim, meu banho-maria tá desarmando o DR. Não, a gente já vai com uma resistência a substituir, mas como é que você sabe? Mas eu nem falei que se era resistência. Tipo assim, de 10 clientes que a gente atende, 9,5 é resistência. 9 então, é pela probabilidade, você também é resistência. Tipo, você tem o estoque, tá lá, as Sim, resistências estão lá. Eu vou até o cliente sem a resistência. Aí ela, né, primeiro vários refletiram, falaram, mas como é que você sabe? Eu falo, aí a gente traz isso. Olha, é normal, com o tempo, com o uso, desgaste, dilatação, a resistência, ela tá abrindo, tá dilatando e tá fechando, vai entrar uma água, vai desarmar. Ah, tá bom, pode vir, a gente... Que legal, que bom que já vai... Claro, tem botão, tem ali, de repente, pode ser que tenha algum piloto, alguma coisa ali. Mas o piloto pior é a resistência, né? É a resistência, é. O termostato, né, que pode ser que tenha ali. O termostato também dá bastante pau, Dá uns chute ali no... Mas eu vejo... Pegando já, trazendo para um gancho de coisas que eu e o Rodrigo conversa à parte, eu acho que até para a gente da assistência técnica, eu criei um cenário que é mais fácil até um pouco a mão de obra dos técnicos que a gente vai mandar para lá. Ele acabou de desenhar um cenário, então a gente tá lá com a nossa assistente, tocou o telefone, o chamado é esse. É tão natural algumas coisas que ela já sabe. Então, eu pego um exemplo de alguns clientes meus que tem fogão elétrico. Cara, aquelas bocas ou quadrada ou redonda. Sim. Todo final do dia o chefe lava com desencrustante, entra água dentro da resistência, ou molha um fio, ou não sei o que, cai o DR, ele liga pra gente, chega lá, já secou, o fogão liga. Isso já é meio que incomum. Eu acho que até... Olha só. De quem é de laje corporativa, tá vendo? Exatamente. Não é então de indústria, comércio, é diferente. Eu peguei muitos anos a parte de hamburgueria, então muita coisa a gás. O cara, aquele fogãozão a gás, o cara puxava as bandejas de que caem as coisas, puxava produto, jogava até a VAP, coisa linda. Ele ia ligar, a água saía de dentro das bocas, assim, mas depois acendia, secava. Mas isso até hoje, né? Não, até hoje. Até hoje. Mas aí esse cara vai pra laje corporativa. Ah, e ele vai o cozinheiro vai. Ele vai com o mesmo pensamento. Já vou lavar. Então já vou lavar. Um vício, né? E, cara, e até pra gestão que eu pego, eu falo, não pode lavar. Então, não, mas eu sempre lavei.
Então eu desenhei um cenário o cenário que eu acho que seria o melhor, né, gente? Tá bom. Mais uma vez, repito que eu não longe de saber alguma coisa, a gente tá aprendendo. E eu vou já pegar esse gancho da mão de obra e saber como é que é a mão de obra para o seu segmento. Tá sobrando gente, eu digo assim, você hoje, se levantar a mão, quero 3 caras, você consegue achar, tem gente preparada, tá fácil de lidar com essa geração Z, já pega um ganchinho Tá aqui, bom. como é que tá? Tem mais gente do que serviço? Ou o contrário? Claro que não. Então, sem sombra de dúvidas, a dor é a mesma. Eu vou fazer um comentário dentro do seu layout. Eu manteria o forno a gás, tá? Então eu sou o cara que vai continuar opinando pelo gás, tá? Principalmente porque eu vejo o desenvolvimento que essa área vai ter. Cláudio da Hatch não tá assistindo aí, com certeza ele deve estar com um monte de blower, um monte de eletrodo e um monte de caixa de ignição lá, tá? Então mantém o cara aí que o cara tá fazendo o trampo certinho. Ah, tá vendendo, né? Tá vendendo. É porque precisa de um player que dê a manutenção nisso, você entendeu? Não, mas é brincadeira. Mas bom, como você disse, brincadeiras à parte aí. Esse é um detalhe que a gente sofreu muito, principalmente na fase do crescimento, depois ali enxugando essa estrutura, mas reformulando essa estrutura e pensando quem são, né? Qual o perfil da pessoa? Como é que tá essa mão de obra? Cara, a mão de obra hoje tá escassa na área técnica, porque surgiu novas atividades, surgiu novos formatos de trabalho e algumas pessoas estão ponderando, não faz sentido fazer isso, tá? Aí o cara sai de uma área técnica, não, nada contra, respeito a opinião de todos, é uma decisão de vida pessoal. Se o cara acha que isso realiza ele, tudo bem. Só que o cara deixa a profissão, deixa a área que tem caminhos, tem como se desenvolver muito, e ele vai ser Uber por 12 horas por dia. Só que enquanto ele estava como técnico, ele em 12 horas de operação, esse cara não era muito mais produtivo, o resultado dele não era muito maior? É possível ser muito maior. Talvez, não sei se era naquele momento. O que eu posso falar é do futuro desse cara. O cara que acreditar, que ele seguir a carreira técnica, que ele se especializar em algumas áreas, porque não dá para fazer tudo. O cara precisa entender que ele é um especialista do nosso segmento. Então, o cara que se especializar em forno, lavar louça, máquina de gelo, linha de cocção, sistema de gás, os gasistas, cara, são mas são grandes players. Assim, o cara vai virar um técnico top. E isso tem um grande valor no mercado, mas a desejar que agora um abraço, um beijo, um carinho, tudo para todo o time Hoffel. Cara, são essas pessoas que a gente conseguiu unir, poucos deles. Gostaria de ter centenas, porque a empresa é formada pelo time e a base desse time que carrega a marca, o nome, enfim. E é uma dor mantê-los, tratar a questão de perfil de cada um dentro de um ambiente profissional, porque cada um acorda com uma frequência, um jeito ali, né, de lua no dia, e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Então, Rafa, o que eu tenho estudado junto com o Edu, junto com o Vinícius, que chegou para colaborar conosco ali em gestão de processos e pessoas nos últimos 12 meses, nós trouxemos uma pessoa que só veio falar em gestão de pessoas e processos, velho. A gente trouxe uma pessoa que foi pensar assim, tá sendo feito assim, mas é o melhor formato? Tá, fulano tá naquela cadeira, mas é a melhor pessoa para estar ali? Então, se não existisse a imagem desse cara olhando por isso, dá conta o engenheiro que tem que vender, o outro que tem que operar, em pensar nessa situação dentro da equipe? Não. Possível. É um outro departamento, é uma outra cabeça e vem funcionando. A empresa foi reformulada em benefícios, em várias questões que, assim, tá ficando leve, tá ficando gostoso, tá? As pessoas estão sentindo tudo isso e o cliente que é o beneficiado. Porque o cara tem que chegar lá na ponta sorrindo. Eu falo pra galera, você tem que chegar, velho, alinhadinho, bonitinho, bora. E aí? Como é que eu posso te ajudar hoje?
Santander. Como é que eu posso te ajudar hoje? E aí o cara fala, pô, resolve o meu BO aqui, calma, vamos analisar? Vamos analisar. Então tudo parte para uma análise, né? Para essa solução. Mas, Rafa, as mesmas dores, irmão. As mesmas dores que você já teve nas 3R Cozinhas. Quantas vezes eu te liguei pra gente falar sobre essas dores e vou mais além. Esse comentário que você fez, Thiagão, cara, se o cara entender o tamanho do malefício que é, porque eu já sofri disso no passado, eu mesmo não pensava nisso, entre você enxergar o seu concorrente como um inimigo. Cara, seu concorrente é um parceiro que sofre as mesmas dores que você. Tá no mesmo barco, né, cara? Ele tá no mesmo barco. Claro, eu entendo, cada um tem o seu remo. Sim. Ok, natural e tá certo, essa é a concorrência. Só que isso é para ter uma troca de informação, de opinião, agregar os workshops que têm sido feitos. Parabéns aí mais uma vez para a Ratio, para a ITW, juntando as empresas para conversar sobre isso uma vez por ano, 2 vezes por ano, um mostrar para o outro o que está sendo feito e usar um case. Cara, isso é muito bom e é muito importante, porque senão eu vou invadir o seu espaço te enxergando como um inimigo armado. Quem vai falar com... Não é assim, cara. É ligar... Cara, eu já mencionei para dezenas de pessoas. Cara, eu troco uma ideia incrível com o Rafa. Pô, Rafa, tá sendo assim, tá sendo assado, pá e tal... Acabou, meu irmão. Eu tô fazendo assim, funciona pra você? Pra mim tá funcionando, vou testar aqui. É isso que é legal, né? Se vai de mente aberta, o negócio funciona. Entendeu? Então eu acho que é um pouco disso, tá, Rafa? Eu acho que tem esse lado aí que a galera ainda não entendeu que o inimigo perdão, que o concorrente não é o inimigo. Seu concorrente é um cara que sofre as mesmas dores que você. Eu vou um pouco mais além, ver se vocês concordam. Eu acho que a galera não tá conseguindo nem atender os próprios clientes. Exato. Então, por que você tá tentando competir com um cara quem atende mais, entende? É a minha visão hoje. Eu olho pro mercado da seguinte forma. Tem muitos clientes. Gente, é muito cliente. Muito, muito. Eu passo clientes para vários players, amigos meus, e falo, cara, esse cliente aqui, ó, que eu já passei para você, tá me ligando. O que aconteceu? Porque, cara, eu não consigo atender os meus muito do padrão que eu e o Rodrigo conversa. Então, por que é que eu vou competir com o outro, entende? Tipo, eu tô nessa vibe de eu quero atender bem os meus clientes. Eu já tenho alguns clientes que eu atendo muito bem. Cara, ele tá caindo cada vez mais. E eu vou competir com alguém, cara. Teve uma vez que ele me passou um cliente, falou, pô, Thiago, vai lá e tal. Era uma chapa, lembra? Numa padaria. Fazer uma limpeza. Falei, é seu cliente? Ele falou, é meu cliente e tal. Falei, então me dá uma camisa da 3R. É isso aí. Tá lá em casa até hoje, inclusive. É isso aí. Olha que da hora. Fui com a camisa 3R. A gente tem parceiros, e é muito engraçado você falar nesse formato. Hoje nós temos um time de filiados, velho. Nós temos um time de filiados em mais de 7 estados, cara. Onde a gente teve algumas operações com a SAI, com o Atacadão, inaugurando lojas que tinham instalações de cozinhas. Nós criamos uma inteligência de, ao invés de se deslocar, ajudar o parceiro a se desenvolver naquela região, e a gente passou a atender Espírito Santo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Tocantins, Maranhão. Um beijo pra Carlene no Maranhão e o Ney. Meu, você tem o prazer de desenvolver pessoas e negócios em outras regiões? Cara, o Léo em Recife tá brilhando, CMCI. Um abração, Léo. Cara, é incrível. Isso dá um prazer tão grande, sério, turma. Isso aí é uma realização. Assim, pra mim, eu tenho uma meta muito grande quanto a isso, de ver a Roffel como a maior empresa em questão de assistência técnica do Brasil. Mas por quê? Porque a gente vai semear na vida de outras pessoas que vão agregar esse grupo. Eu não tô falando do Rodrigo, não tô falando do Edu. Estamos falando de uma corrente que a gente vai formar, um propósito que vai envolver essa comunidade inteira, que aí o cliente na ponta, que é o Atacadão, que está com a sua central em São Paulo, mas vai ser assistido no Brasil inteiro por parceiros e filiados à Roffel. E, cara, o cara vai se sentir em casa. Como ele é atendido em São Paulo, ele é atendido lá, através de uma plataforma, o mesmo sistema de relatório, o mesmo padrão de responder o relatório, a mesma peça. Cara, acabou, velho. Agora,
Pô, já deu certo? Óbvio que não, velho. É o que você acabou de falar, é a realidade. A gente tá tendo que preservar e cuidar dos clientes que estão no time, aqui, né, que tá nessa base, para que a gente possa desenvolver esse projeto. Então, assim, é somando. Tá? Esse negócio não é dividir, não é subtrair do outro. Claro, existem alguns erros do passado? Sim, como eu disse, eu mesmo aqui já cometi falhas sobre esse tema, mas hoje nosso time de gestão é muito cauteloso quando se fala numa contratação, quando se fala, né, no convite para um novo colaborador, porque a gente sabe dessa dor. E quando traz isso para o mercado de gás, que é o mercado aqui que nós estamos falando, cara, isso aumenta na esfera. Porque quando você vai fazer uma operação de infraestrutura num condomínio, nós estamos falando em 15, 20 colaboradores que você precisa ter naquela operação. Cara, para você ter essa estrutura inteira contratada do nada, não tem. Então você, é uma dor, você fica ali negociando um condomínio, um projeto grande de milhões, esperando ele cair, e quando cai você vem para outra dor, que é a contratação ou não desse time para você poder operacionalizar. Então, assim, a dor é a mesma, mas a gente tem alguns projetos aí na manga, aí estamos desenhando com alguns parceiros, quem sabe até desenvolver o primeiro curso de técnico de manutenção de cozinha industrial no Senai. Tá? Então é algo legal. que a gente vem Sensacional. trabalhando muito, já tivemos o apoio da Ratno com o tema, estamos trabalhando o tema na ITW, a ITW tem uns lançamentos muito bacana, a Asus Macon já disponibilizou o espaço para que a gente pudesse replicar treinamento no espaço, então assim, é algo que é para somar, velho. Dividir não dá mais, não faz sentido, porque não vai sobrar para ninguém. Subtrair, então, nem se fala. Pior ainda. Não sei o que vai ser pior, mas eu tenho certeza que, tipo, juntar essa corrente toda em pró disso, né, dessa situação ser resolvida, cara, todo mundo vai sair ganhando. Sim. E o tempo passa muito rápido, cara. E a gente vai chegando quase que ao final do podcast e a gente sempre faz uma brincadeira aqui, não sei se você veio preparado ou não. Não. Que a gente pega as pessoas que vêm do segmento dela e pede para ela criar algo que vai ficar salvo aqui para sua filha ver, para o meu filho ver. Meu filho tá com 2 anos, ele vai ver daqui uns 20 e vai falar: foi o Rodrigo que inventou isso, cara. Ô pai, eu E tenho meu participação? pai participou. E a gente pede para criar algo que facilitaria a sua vida ou a vida do nosso segmento, tanto do food ou da parte do gás. Você criaria alguma máquina ou algum sistema ou alguma ferramenta, pode ser ferramenta de processo, pode ser ferramenta de software, pode ser ferramenta, o que hoje você criaria, que bate-pronto, pode ser a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Lembrando-se que está salvo isso daqui, a gente tem participação. Não vou mentir, né? Sim. Não vou mentir, legal. Cara, engraçado você fazer essa pergunta nesse formato aí. Porque eu já me peguei me perguntando: o que eu vou fazer? Né? Por que eu faço o que eu faço? E qual o legado que eu vou deixar com isso? Então, eu acho que por isso que eu mencionei bem no começo da nossa conversa o porquê fez muito sentido de eu fazer o que eu faço hoje. Gosto muito disso. E o detalhe é, Rafa, se hoje você tiver na sua operação, você tem 6 fornos combinados, toda uma área de cocção, mas você depende mais dos seus fornos para operacionalizar ali sua produção. Você tem uma cozinha inteligente, 4.0. E 3 desses fornos e você está numa operação em Manaus, né? E você precisa de uma assistência técnica, mas é um lançamento. Tudo começou agora. Se você pudesse abrir um chamado instantâneo, em alguns minutos ter uma resposta, se tem alguém disponível, e esse alguém disponível mostrar o mapa e o caminho que ele está indo te atender. E aí você saber a prévia de um custo de visita e quem é esse profissional que está indo te atender. E você dá um de acordo e o seu celular fica com essa rota sendo monitorado esse caminho. Você toparia aceitar esse atendimento? Então seria um sistema. Um sistema de manutenção com mais previsibilidade.
Exato. Primeiro com mais abrangência, porque a gente está falando que o mercado nacional vai crescer muito. São Paulo, Tiagão, até reforçando e reformulando aquela resposta, São Paulo já cresceu muito na infraestrutura de gás e gastronomia e tudo mais, mas o Brasil vai crescer muito nesse âmbito ainda. Né? A gente está falando de Brasília, Recife, Fortaleza, grandes capitais que vão se desenvolver. Só que a estrutura que nós temos, até mesmo de concorrência, enfim, de empresas aqui, não tem em outros lugares. Não é toda essa estrutura, ok? E aí como esse cara vai ser tão bem assistido? Como ele vai ser? Quando ele vai ser atendido? Já teve gente da Bahia ligando para a Hoff e falando: você pode arrumar alguém? Porque como eu sei que você é do segmento, eu sei que você vai conseguir alguém aqui para me atender. Alguém. Você conhece alguém? Porque eu não consigo. Falei, como é que é? Você não consegue? Peraí. Fulano, você pode atender lá? Posso. Ó, ele vai te atender amanhã. Como é que é? Amanhã? Não é possível. Não, você não conseguiu isso não. É mágica? É? Não, não é mágica. É relacionamento. Você precisa colocar o seu relacionamento, o seu network à disposição do cliente. Então, esse é um sistema. Seria um sistema de manutenção. Mas é legal a ideia, né? Porque imagina a tranquilidade que dá pro outro lado, saber, o cara tá chegando, tá 15 minutos. Quando é que ele vem? Vai tranquilizar a equipe, pô. Vamos segurar aí, porque o cara, pô, daqui a 30 minutos ele tá aqui. O que dá pra gente fazer em 30 pra segurar? Ah, o cara vai vir em 2 dias, porque beleza, ele era atendido em uma semana, sim. em 10 dias, ele sabe que em 48 horas ele vai ser atendido, diminuindo 5 vezes o prazo que era antes. E outra, não vai ter aquele negócio, tipo, de você fez o serviço e aí chega a hora, né? Quanto que é? Quanto que custa o serviço? Ainda vai ter um pouco, porque depende muito de peça, depende de algumas outras coisas, mas eu acho que a previsibilidade para algumas cozinhas... Tranquiliza, eu acho que os dois lados. Ele precisa saber, pelo menos, qual a alteração que ele vai fazer no cardápio, ele precisa se ajustar. Se ele tem 6 fornos, ele faz muita comida, mas boa. E a equipe técnica que tá no planejamento e aceitou 4 chamados e colocou na rota e direcionou a equipe durante 2 dias ali de trabalho, que já programou tudo. Quer dizer, Pro então... outro lado, você tá dizendo que também é o outro legal. lado, que é o nosso lado que a gente fala hoje, vamos trabalhar com contrato de manutenção porque eu tenho previsibilidade. Mas precisa ser só no contrato a previsibilidade? Não pode ser num planejamento? Junto com o cliente tendo ciência disso? Porque ele tem que estar de acordo. Né? Ele tem que estar ciente disso. E aí, a partir disso, a gente se desenvolver. Claro, é uma sugestão aqui. Ele falou com isso com muita clareza, muita... Isso daí já tá engatinhado, logo mais vai pipocar isso aí no mercado. Enfim. Cara, Rodrigo, eu quero te agradecer demais. Eu acho que tinha muitas outras coisas que eu tinha que perguntar, cara. Teremos papos aqui, sem dúvida. Eu acho que eu quero te agradecer já pela essa iniciativa do treinamento. Eu e o Thiago começamos esse podcast com essa ideia e ela foi migrando por N motivos de como que vai fazer isso, qual tempo a gente tem, como você falou, é empresa, é trabalho, é a vida social. A gente já tem um outro podcast que a gente marcou de falar como é que tá a cabeça do pessoal da técnica pós-pandemia, que a gente marcou lá atrás, enfim. E eu converso isso muito com o Thiago também, vamos falar mais sobre pessoas. Nossa, isso foi uma fase... Esse tema gera muito aqui, né? De servir, de pessoas, de cuidar de pessoas. Você vem com essa proposta de cuidar do time. O slogan da Hoffel, cara, não é sobre serviço, é como servir. Olha aí. E eu vejo o pessoal lá tem o day off, eles postam, eu acho muito legal essa... Enfim. Isso era um sonho, velho. Temos que fazer alguns outros podcasts, mas eu quero agradecer pelo todo bate-papo do Gás. Fiz algumas provocações já meio que pra engajar e pegar um... Mas ele veio preparado, né? Ele veio todo ensaboado. Nossa, o óleo ali embaixo todinho. Mas eu quero te agradecer por essa iniciativa com o pessoal do Senai aí. É uma coisa que eu tentei fazer numa escola pública lá do bairro onde eu cresci, lá no Parque André, em Santo André. Tive muita resistência, eu queria dar um treinamento básico de elétrica. Tá bom. Então, se precisar de algum professor para qualquer coisa de curso que vocês tenham lançado aí, eu me proponho, algumas coisinhas a gente sabe aí, dá para ajudar, porque aí a gente consegue também contribuir, não é merchan, não. Coisa de propósito mesmo, que a gente tem que deixar. E quero agradecer a você, Thiago, meu brother, mais um podcast. Mais um. E que podcast, né? Por sinal, né? Muito bom.
Conteúdo muito valioso pra gente aqui. Agradecer você também, Rodrigo. Obrigado, Tive a oportunidade de conhecer você... Começando, 19, foi... Começando, era o meu começo na ITW. É, seu começo cara. na ITW, eu participei em loco ali da sua chegada na ITW. Não conhecia nada de lava-louça, não sabia nem pra que lá tava entrando. Mas eu acho que não tenho certeza que a ITW tá bem servida. Obrigado. De não só você, mas também a 3R. Isso aí. Vocês são pessoas excepcionais, tanto como pessoa, como empresa também. É o time. Eu posso falar por conhecimento de causa, por ter trabalhado um pouco que seja, né? Porque sim, claro. a gente sabe que a correria, e isso se torna um pouco em vista do que a gente vive o dia a dia. Mas a galera ali, eu tenho certeza que os clientes que vocês atendem, eles estão bem servidos, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado mesmo pela sua disposição de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho desse tema, que não é só dúvida para a gente aqui que entende pouco dessa parte de cozinha, entre outros temas, mas também para a pessoa de casa, para entender por que ela tem lá um medidor na casa dela, por que às vezes ela compra um equipamento que ela tem que converter, porque é um equipamento novo, né? Por padrão ele vem GLP, sim. E aí tem que converter para gás natural, e isso eu vejo que é uma dor de uma galera aí. Então é legal a gente poder compartilhar isso. E aí reforçando também, cara, esse trabalho aí de levar para as pessoas essa parte de cozinha, para as pessoas entenderem, formação de pessoas, de caráter, formação técnica, vai para cima, cara. Não desista, porque é um trabalho sensacional. E eu vou ficar aqui torcendo para que isso dê certo. Não vai ficar aqui não, vai ter que se envolver. Não, o que eu puder ajudar aí, eu desde já me coloco à disposição também. E é isso. Valeu. Bacana, gente. Os agradecimentos, na verdade, são nosso, time Hoff, do Rodrigo aqui, representante deles, porque toda essa trajetória, o nosso conhecimento e a causa que a gente abraçou em servir o cliente do food service é pela formação de um time. Se não fosse esse time, a gente não conseguiria entregar. A entrega está na mão dessas pessoas, né? Eles sabem disso, a gente reforça sempre isso. Então, há 2 anos a gente passou a ter uma sequência muito melhor pós-pandemia e tudo isso. As pessoas entenderam a flexibilidade do EAD ali, do treinamento online. Grande Messias, um abraço, desenvolvendo centenas, milhares de pessoas no Brasil. A Jamília, o Jorge na Hatchel também no mesmo cunho. E a gente só podia apoiar isso, cara. Não tinha como, não tem como encontrar. Eu vou formar técnico de manutenção para ser meu concorrente. E daí, cara? O mercado é gigante, olha o que a gente tá falando. Sim. O Brasil é tão grande, cara, que se ficar muito grande aqui, vai morar em Maragogi e atender resort. Eu vou. Tá tudo bem. Você entendeu? E aí, assim, a galera não olha por isso, né? Então, tem como ser algo construtivo, de legado. É um legado. Se tornou um legado, tá, Rafa? Então, assim, vou apresentar pessoas para vocês que estão conectadas no nosso time, falando sobre isso, vivendo isso, sendo cobradas para trazer o resultado por isso. Porque vai impactar, vai transformar a vida dessas pessoas e essas pessoas podem usar esse sistema. Então a gente vai desenvolver um ecossistema. Então a gente falou aqui sobre esse cara servir o cliente lá na ponta com uma solução, mas ele está preparado para isso? Ele tem qualificação para atender o segmento de food service? Ele tem qualificação para ser um bom gasista? Ele tem um ferramental? Ele sabe qual é o ferramental? Então ele precisa de formação, né? Ele precisa ser desenvolvido. Eu super topo esse desafio de ajudar a desenvolver esse cara, é claro, sei lá, o que eu posso fazer por ele ali de informação, alguma coisa, e depois os especialistas, cara, cada um da sua área, poder contribuir com a vida dessa pessoa e certeza que a gente vai impactar ele. E fica o convite, de repente, não já de cara fazer um curso, mas podíamos juntar
Macon, ITW, Hatton, Winterhalter, e pegar alguns especialistas e a gente fazer um workshop pelo Brasil inteiro e a gente divulgar o que é isso, quão carente está a área, e meio que levantar essas bolas pelo Brasil e aí sim já preparar para uns cursos técnicos. Seria Se eu tivesse que responder outro, Rafa, pelo que você falou, eu já tive um insight disso na minha cabeça, do nada, uma doideira. E o pessoal do Burger Tour, parabéns pela forma que eles trabalham, que é um time de vários hamburgueiros viajando o Brasil inteiro, e eu tenho acompanhado um pouco mais. Vamos fazer um tour food, sabe? Food tour. Vamos dar um nome para esse propósito, para esse projeto, e sair viajando. E não, tá bom, não vamos viajar? Tudo bem. Um dia da semana, vamos ser 5 dias, é um especialista de cada área online. Beleza, vamos juntar 2, mais 2 e mais alguma, né? Vai se formar isso, vai ter esse incentivo. Então essa concorrência, assim como a gente falou aqui hoje, o seu concorrente, ele não é o seu inimigo, ele sofre da mesma dor que você, ele é um parceiro, ele pode construir com você e ajudar a sanar a sua dor. A real é essa. Sim. Então a gente, esse é um pouco do propósito, e mais uma vez agradecer a presença, o convite. Não me preparei não, tá? Não me preparei aqui, te juro, velho. Eu fiquei de manhã, eu falei, será que eu leio alguma coisa sobre... O cara trouxe até segurança aqui, vocês não estão conseguindo ver. Trouxe segurança, tá escondidinho ali, ó. O cara passa a cola pra ele tá com o celular aqui, ó. Ó, não usei o celular, isso é um milagre, cara. Uma hora sem usar o celular, você tá... 1h30. Olha, 1h30, velho. A esposa já vai me cobrar, vai falar, você vai no podcast, você não usa, porque você tem que ficar em casa grudado nesse celular, né? Então, agradecer, minha família é incrível, minha esposa Natália, meu filhote, o Arthur e a Giovana. Eu acho que eles são os pilares para eu poder continuar nessa trajetória, todos os amigos, parceiros, sócio, e é isso, cara. Eu tô pronto para servir esse segmento, sei o que eu quero, mas muitas das vezes gera aquele, putz, será? Aí, como você falou, será que eu tô no caminho certo? Aí vem um psicológico abalar a gente, né? Então talvez sim seja um belo bate-papo a gente falar aqui o quanto o psicológico nos trava naquele momento que a gente sabe, você desenhou tudo aquilo, aquela situação chegou pra você e aí você se bloqueia e fala que você não pode com aquilo, e você pode, cara, pode ir aí atrás da cozinha, você resolve. E na frente também, vambora, tamo junto. Obrigadão, galera. Muito bom. Obrigado você e vocês. Esse é o Por de Trás da Cozinha. A gente tenta então dar holoforte às pessoas que fazem acontecer esse mundo maluco, gigantesco, extraordinário que é o mundo industrial ou até mesmo gourmet e residencial. Hoje o nosso bate-papo foi o papo de gás com o Rodrigo da Hoffel. Cara, se inscreve aí, deixa o like e fala pra gente qual o tema que você gostaria que a gente, né, trouxesse. Já vai vir aí o pessoal da Unox falando dos fornos, teve novidade na NRA e parece que eles vão trazer essa novidade aqui para a FISPAL para a gente conhecer, então já fica ligado. Já vai vir o Murakami falar um pouco da culinária japonesa. Já está praticamente agendado o bate-papo de confeitaria que eu fiquei devendo. Vamos trazer também o Papiladeri com o Antônio, o Papiladeri número 2, aí Antônio Mendes número 2. A gente já está começando a fazer o número 2 que a galera está pedindo. Enfim, aqui é o nosso espaço, aqui é o cantinho onde a gente consegue resolver algumas coisas que a gente tem de dúvida da cozinha. Então, espero vocês inscritos, tanto na rede do YouTube quanto no Instagram. E é isso. Fica aqui o meu abraço e vejo vocês em breve. Um abraço, galera. Valeu. Um abraço, galera. Segue a gente lá também.